Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai ver esse vídeo. Meu nome é Ziltônio, você está no canal Evangelista Ziltônio, sempre uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje vamos em Mateus, no capítulo 11, a gente vai ler do 28 até o 30, amém? O título é Vinde a mim, diz assim a palavra de Deus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, pessoal? Pessoal, esse tema de hoje, esse vinde a mim, o Senhor Jesus te faz um convite, né? Isso é um convite do Senhor Jesus. Sobre convites, eu me lembro bem que todo ser humano da Terra, todos vocês, né, a gente viveu sempre sob convites, não é verdade? A gente teve convites para sair. Muitas vezes você tem um convite para ir para uma formatura, para ir para um casamento. Você já teve convite para um amigo para assistir um jogo de futebol. Você já teve um convite para passar umas férias. Você já teve convite para tantas coisas neste mundo. E esse é um convite todo especial que o Senhor Jesus faz. Mas eu quero que você entenda, porque no mundo a gente tem muitos convites, mas esse convite poucas pessoas conseguem entender e conseguem querer aceitar esse convite. Por que digo assim? Porque é tão difícil você levar uma pessoa para a igreja. É tão difícil você levar uma pessoa para conhecer o Senhor Jesus. Esse é um convite especial. Diz assim, o Mateus, quando Jesus disse, vinde a mim, né? Como eu falei, Jesus, esse convite ele se estende para toda a humanidade, toda a humanidade. Lembro-me eu quando o homem estava lá no jardim, no livro de Gênesis, quando o homem pecou, quando o homem se afastou de Deus, Deus pergunta no final da tarde. Depois você dá uma olhada no livro de Gênesis, no princípio da criação. Deus disse: Adão, Adão, onde estás? E Adão, ele disse: eu estou aqui. Ou seja, Adão se escondeu de Deus. Adão se escondeu do seu Criador. E hoje não é diferente. Nos dias de hoje, muitas pessoas se escondem do Senhor. Por que se escondem de Deus? Porque se escondem até hoje. Esse convite, o Senhor Jesus sempre irá funcionar para nós. Jesus disse o que? Vinde a mim. Vinde a mim. Você pode prestar atenção que no capítulo 28, ele fala, vos aliviarei. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus fala, eu vou aliviar. Aí você pode entender como é que Deus vai me aliviar, meu irmão. Como Deus pode me aliviar? Deus só vai te aliviar quando você aceitar esse convite. Deus só pode te aliviar quando você aceitar. No livro do Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, depois você olha na sua palavra, diz assim, Jesus dizendo assim, veja bem, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, meu irmão, sem Jesus não adianta. Sem Jesus você não pode nada. Sem Jesus nem tente. Tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que têm condição, tem pessoas que têm tudo, mas ele não tem o Senhor Jesus. Então ele vive uma vida frustrada. Quantas pessoas você mesmo conhece? Às vezes a pessoa é rica, às vezes a pessoa tem uma condição boa, mas essa pessoa vive frustrada, vive triste, vive com depressão. Quantos ricos aí não se matam? Por quê? Porque esquecem do Criador. Porque o convite do Senhor Jesus até hoje, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. No versículo 29, ele diz assim, tomai de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que seria jugo? Jugo, meu irmão, na Bíblia, antigamente e até hoje, quem mora na parte rural, você deve conhecer. Jugo é uma peça que coloca no boi, né? É aquele triângulo de madeira que coloca no boi. E o jugo é isso. Naquela época, quando tinha aquele jugo que era de madeira, aí quando precisava de ajuda, colocava o boi e colocava uma pessoa para puxar o jugo. Ou seja, o boi puxava, ficava mais maneiro para a pessoa puxar
que naquela época era o arado, né? Então isso seria o jugo. Mas o Senhor Jesus diz o quê? O meu jugo é suave. O termo de jugo também representa uma servidão ou um peso de uma obrigação. Ou seja, o jugo era aquele peso, né? Julgar tinha que botar aquele peso de uma obrigação da pessoa. Mas Jesus disse o quê? O meu jugo é suave. Por que essa obrigação? Porque as pessoas, às vezes, têm um jugo pesado numa religião, numa seita, em algo que não vem do Senhor e algo que não é de Deus. Muitas vezes, quantas pessoas não fazem penitência? Quantas pessoas não se autodegradeiam? Quantas pessoas não sobem escada de joelho? Quantas pessoas não fazem todos os tipos de promessa? Mas eu digo a você, meu irmão, isso não é de Deus. O jugo do Senhor é suave. O jugo de Deus é leve. O jugo de Deus, através dos seus ensinamentos, são leves. O jugo simboliza ensinamento também. E os ensinamentos de Cristo são leves. Na parte B do versículo diz assim, ó. Na parte B, manda aprender de mim, Jesus diz. Né? Jesus diz, aprendei de mim. Ou seja, quando você aprende do Senhor, quando você busca através da palavra de Deus, o que Deus tem para a tua vida. Só para você conjugar, no Salmo 119, é o Salmo 119, no versículo 105, depois você dá uma olhada na sua Bíblia, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a luz para o caminho é a palavra do Senhor. Quando você aprende do Senhor, quando você está coligado no Senhor, como diz que Ele é a videira e vós o ramo. Então, meu irmão, você tem que estar coligado, porque o Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés, quer dizer, você vai ter o seu caminho iluminado, você vai ter a sua vida iluminada. Como diz aqui, a palavra é luz para os seus caminhos e a palavra luz para os seus caminhos. Na parte, diz também assim, na parte B, no finalzinho, diz, eu sou manso e humilde de coração. Né? O Senhor Jesus disse que é manso e é humilde de coração. Então, mansidez e humildade são duas coisas que tem que o cristão ter. É mansidão e domínio e humildade. Porque através dessas duas, são duas características que o cristão deve ter. Porque só através do Espírito Santo, que são fruto do Espírito Santo, que é mansidão e domínio próprio, que você tem que ter. Como é que você vai ter? Quando você aprende do Senhor Jesus. Porque ele fala o quê? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o fardo, aquele fardo que talvez você tenha de dificuldade, aquele fardo que talvez você tenha um fardo de uma doença, o fardo de uma tristeza, o fardo de uma depressão. Jesus vai tirar esse fardo, porque o dele é leve. Esse fardo pesado, esse fardo do pecado, ele vai tirar. Depois que entregamos nosso jugo a ele, nossos pecados, nossos medos, nossa vida, tantas fraquezas que a gente tem na nossa vida. Então, Deus, trocamos o seu jugo, que é o jugo de Jesus, e quando obedecemos a sua palavra, e Deus vai mudar a tua situação. Tem um provérbio no capítulo 4, no versículo 22, diz assim, porque Provérbios capítulo 4, no versículo 22, diz assim, porque são vida para quem acha e saúde para o corpo. Ou seja, quando você encontra a palavra, quando você entende a palavra, ela traz o quê? Ela traz vida e saúde para o seu corpo. Quantas pessoas têm perecido, meu irmão? Quantas pessoas têm sofrido neste mundo sem ter o Senhor Jesus, sem ter a tua palavra, sem ter o Senhor. A parte B diz assim, a parte B, seu fardo é leve. O fardo simboliza tudo que pesa, tudo que cansa e tudo que oprime. Então, quando o Senhor Jesus diz que o fardo dele é leve, ou seja, é o contrário. O contrário de tudo isso, Jesus traz alívio, leveza e liberdade para a sua vida. Ou seja, quando você conhece a palavra de Deus, quando você aceita esse convite que o Senhor Jesus faz, um convite todo especial, um convite que só Ele pode mudar a tua situação. Então, vinde a mim, diz o Senhor. Aceita esse convite. Creia na sua palavra. Aceita a palavra do Senhor e muda a tua situação. Muda a tua vida. Amém, meu irmão? Fica com Deus. Esse é mais um vídeo. Eu espero que Deus tenha falado. Eu tenho certeza que falou ao teu coração. Eu vou fazer uma oração para que Deus
possa te abençoar, você e a tua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui o teu povo, Senhor, essa pessoa que ouviu essa mensagem que o Senhor falou ao coração dela através da minha boca, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a casa dela, que o Senhor possa abençoar a família dela, que o Senhor possa, meu Deus, que ela possa aceitar esse convite do Senhor, que é um convite que traz alegria, um convite que traz vitória, um convite que traz paz ao coração dela. Eu te oro e desde já te agradeço por cada uma dessas pessoas que tem visto e ouvido esse vídeo, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, mais esse vídeo, peço que compartilhe para que essa mensagem chegue a outras pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Fica com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?